Olá, turma. Então, nós vamos aí a mais uma aula, mais um conteúdo de biologia celular e molecular que se refere à diferenciação celular, tá? Então, assim, que nós vimos toda a célula, né? Todos os componentes celulares no interior desta célula, que essas células depois vão estar compondo aí os tecidos, mas as células precisam, né, no início mesmo, após fecundação e algumas divisões celulares, essas células, para formar diferentes tecidos e vir a formar um organismo, elas precisam passar pelo processo de diferenciação celular. Então, é isso que nós vamos estar vendo hoje, o que é essa, né, diferenciação, como se diferenciam, que é a mesma coisa também que se especializarem, né? Então, essas células precisam passar por esse processo de especialização celular. Então, nada mais é aí do que criar uma diversidade a partir dessa especialização, aumentando essa diversidade celular, aumentando a questão de organização, né, de separação de funções mesmo para cada órgão, para cada tecido. Então, aí é o que vem a ser aí esse processo. Como as células se diferenciam ou se especializam? Elas se diferenciam, se especializam por atividade gênica diferencial. Então, o que seria isso? Né? Os genes começam a ter atividades diferentes dentro da célula. E essa atividade diferencial seria aí esses genes passarem por ativação ou inativação gênica. Tá? Então, nós temos aí, vamos ter um momento em que todos os genes estarão ativos, que vai ser bem no início da pós-fecundação, nos primeiros dias ali das células, onde elas estão em sucessivas multiplicações, mas após gerar um grande número de células, alguns genes precisam ser inativados, outros ficarem ativados. E isso é que vai fazer aquela grande diversidade dentro das células aí, gerando, né, proteínas diferentes dentro da célula e gerando funções diferentes nas células. Isso então que vem a ser o processo de diferenciação por ativação e inativação gênica dos genes aí que compõem o organismo. Então, diferenciação seria o grau de especialização da célula, né? Quanto ela está especializada, então isso é se diferenciar, se especializar. Potencialidade, então vai surgir esses dois termos, né? Diferenciação versus potencialidade. E potencial ou potencialidade seria a capacidade da célula em originar outros tipos celulares. Então, quanto maior a diferenciação celular, menor será essa potencialidade, menor será então essa capacidade de originar outros tipos celulares. Quanto menor a diferenciação ali numa célula, né, quanto menor o grau de especialização ainda desta célula, maior será então a potencialidade, maior será a capacidade em originar outros tipos celulares. Aí vem então os termos, né, aí totipotente, por exemplo, como no zigoto nos primeiros dias, onde aí temos as primeiras células embrionárias, as primeiras divisões celulares desse zigoto, então ela é tida como totipotente, ou seja, tem a potencialidade máxima. Se ela está com a potencialidade máxima, então o zigoto, se ele tem 100% de potencialidade, ainda tem 0% de diferenciação. Tá? Então, se ela está totipotente, é 100% de potencialidade e 0% de diferenciação. Mas isso acontece apenas nos primeiros dias aí desse embrião, dessas células embrionárias, tá bom? E nós temos no oposto ao zigoto aí com seus primeiros dias de células, nós temos o outro oposto, que seriam células altamente diferenciadas e com pouca potencialidade. Então, quando a gente pensa no embrião, aquelas primeiras células vão dar origem a todos os grupos celulares, a todos os órgãos, né, a todos os tecidos. Então, elas são totipotentes, porque é um grupo de células que ainda são todas iguais, de repente começam a se especializar e dar origem a diferentes tipos de células. Então, elas ainda têm a capacidade de originar outros tipos celulares. Já as células nervosas, células do cristalino, células do músculo esquelético, elas já estão tão diferenciadas que elas têm uma baixa potencialidade, né? Elas já estão tão especializadas, tão focadas só ali naquelas suas atividades, né, da sua função,
específica dessas células, de cada uma delas, que elas já não têm tanta potencialidade em gerar outros tipos celulares, tá certo? Algumas, às vezes, de acordo, elas nem conseguem mais nem se dividir, nem sofrem mais divisão, né? De acordo já com o seu grau de diferenciação. Então, vamos aí a gente pensar no zigoto, né? Que é fecundado, fertilizado, passa por sucessivas clivagens, logo após essa fertilização, sem G1 e sem G2, vimos aí, né, no ciclo celular, no ciclo que as células passam para gerar outras células, uma célula para gerar duas, elas precisam ter os intervalos, né, que seria aí G1 e G2, uma para preparação, para divisão, e a outra para finalizar aquela divisão. Então, e onde há um crescimento celular e tal. Então, nesse processo de fertilização e nessas primeiras clivagens ali, naquele embrião de primeiros dias mesmo, ele não tem G1 e G2. Então, é como, né, assim, é rápido, não há crescimento, mas no sentido de dizer que não há crescimento. Então, o volume do embrião permanece o mesmo. Se eu tinha uma célula de um tamanho, né, que ela foi fecundada deste tamanho, ela começa a se dividir em 4, 8, 16, 32, sucessivamente, sem mudar esse tamanho. Por isso que o volume do embrião não se altera. Então, não há um ganho de volume primeiro, né? Depois para dividir, depois crescer de novo. Então, não tem esses passos que seria aí característico de G1 e G2. Vai ter apenas, claro, as preparações para essas células, enzimas, né? Para essas células estarem nesse processo de... Ou elas já têm aí, já traz um estoque do próprio óvulo e do espermatozoide para ter essas enzimas aí necessárias para esse processo de clivagem. Então, essas clivagens sucessivas vão gerar um alto número de células e depois que se gera esse alto número de células, aí sim começa o processo de gastrulação, né, que é onde é considerado que ali é o start ou ponto de início do processo de diferenciação celular ou do processo de especialização celular. Então, é a partir da gástrula, a gástrula é o marco. Antes da gástrula, apenas essas clivagens, né, sem G1, sem G2, sem volume de embrião, sem aumentar o volume, gerando apenas um alto número de células. Ainda não tem nenhum processo de diferenciação celular. Após gastrulação, aí sim começa então o processo de diferenciação ou especialização celular. Então, nós temos aqui a ilustração de embriões de mamíferos e aqui embriões de xenopus leves, né? Que aqui então tem um ovo recém-fertilizado, ele começa as suas divisões celulares, pode ver até chegar em blástula, mórula, passou por mórula até chegar em blástula, sem alterar o volume do embrião, apenas gerando, saiu de uma célula gerando ali várias células, virou uma massa de diversas células, né? O importante nesse momento é o que? Apenas fazer divisões celulares, replicação, passando pela fase do ciclo S, que é a replicação, e fase M, que é processo de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, a célula basicamente passa por essas etapas até chegar aqui, né, com várias células carregando todas ali material genético, né, idêntico, cópias idênticas, é o que se espera, que sejam cópias idênticas aqui desta primeira célula, tá certo? Então, todas estas células são originárias desta primeira célula, desse ovo recém-fertilizado. E aqui de mamíferos, né? Então, uma gera duas, duas, quatro, e vai assim sucessivamente até chegar, passar por mórula e chegar em blastocisto. Pode ver que não se altera também o volume deste embrião ainda nesses primeiros dias, tá certo? Apenas aumentando o número de células aí. Então, hora que chega nessa etapa, né, nós vimos ali até blástula e blastocisto, a partir do momento da gastrulação, então, já não vai ter essas sucessivas divisões celulares, esse ritmo diminui aí nesse processo e vai começar outros processos próprios desse embrião, da formação dos tecidos, né, a formação dos folhetos embrionários. Então, as células começam a ter movimentos, intensos movimentos celulares para formar aí os folhetos embrionários.
né, os 3 folhetos embrionários. Aí, nesse momento da gastrulação, por isso que a gente diz que é a etapa que começa a diferenciação celular ou a especialização celular, porque é aqui que se inicia, então, o processo de transcrição. Até então veio um estoque, né, de proteínas, de enzimas lá do próprio citoplasma do óvulo, né, e depois fez a fecundação, no caso dos mamíferos, no nosso caso, nossa espécie, com espermatozoide, e depois disso, então, já tinha ali o estoque de proteínas, enzimas e tudo mais, faz sucessivas divisões celulares, aí sim, agora que o próprio embrião vai começar o início das suas transcrições. Então, por isso aqui, como os genes começam a se expressar nessa etapa, é o processo, então, de diferenciação se inicia aqui. A questão de aqui na aves e mamíferos, a gastrulação, aquele intenso movimentos celulares ali para formar os folhetos embrionários, né? Então as células começam a realmente se movimentar, se modificar aí de posição, formando aqui no caso, né, epiblasto, hipoblasto, mesoderma, no interior, as células migrando para formar esses diferentes tecidos. Aqui uma linha primitiva, o nó de Henle. Então, mostrando aí o detalhe da gastrulação em aves e mamíferos. Então, como dissemos, ó, até gástrula, né, antes até de gástrula, zigotos, as divisões celulares, mórula e blástula, sem diferenciação. A partir da gástrula, onde começa então os processos de transcrição e os movimentos celulares, aí sim vão ter as diferenciações, começa a se diferenciar os ambientes celulares, né? Então ali começa a formar ambientes diferentes, ectoderma, mesoderma e endoderma, e um ramo específico para as células gaméticas, né, que são diferentes aqui, elas vão passar por outro processo com o objetivo único de formar gametas, enquanto aqui nós vamos ter ó, o folheto endodérmico, produzindo células pancreáticas, células da tireoide, células pulmonares, mesoderma formando miócitos, células do túbulo renal, hemácias, e o ectoderma, células epiteliais da pele, neurônios, melanócitos. Então, aqui um pequeno, né, alguns exemplos do que esses tecidos que começaram a se diferenciar ali na gástrula, pós-gástrula, vão originar. Isso aqui já seria já num processo mais final dessa especialização ou dessa diferenciação celular. Então, ela acontece, né, a diferenciação celular, iniciando aí na gástrula, para que ocorra toda a embriogênese. Formato das células vão ser definidos, que a gente vê que as células têm formatos diferentes, né? Então, o citoesqueleto aí presente em cada célula vai definir esse formato de célula, que além de estabelecer esta forma, mantém a forma, esse é o papel do citoesqueleto, com seus diferentes componentes aí, como a quitina, miosina, filamentos intermediários e microtúbulos, e moléculas sinalizadoras da matriz extracelular, né, e extracelular também influenciando nessas modificações, nesse formato de célula e também na modificação do citoesqueleto. Então, começa uma interação maior. Então, até o momento, existe um primeiro momento só de visão, depois um segundo momento aí onde vai haver essa diferenciação propriamente dita, uma maior comunicação daquele ambiente ali celular, começa a ter os microambientes dentro daquele embrião, e ali, por aquela questão de ativar ou inativar genes, começa a formar esses diferentes tecidos. Então, o que que vai dar origem, né? É a célula da pele, são neurônios, são melanócitos, são miócitos, são hemácias e tal, são células da tireoide. Vai ser a diferenciação celular, porque todas essas células aqui desses diferentes tecidos carregam o mesmo material genético lá daquela primeira célula. Então, o que que faz essas células se diferenciarem, né? O que que faz lá uma única célula 2N, de repente ter diferentes tipos de células? O processo de diferenciação celular. E o que leva a ser diferentes, tanto no formato quanto na função, né, e no tipo ali dos tecidos, é a questão de alguns genes, como eu disse, tem todos os genes em todas essas células, porém nem todos estão ativos a todo momento. Então, células do pâncreas, genes específicos ali para a função do pâncreas, célula do fígado,
específicos, os genes do fígado é que estarão ativados. Os outros genes, que é lá do pâncreas, que é necessário para outras coisas, vão estar inativados ali no fígado. E assim nós vamos acontecendo em todo o nosso organismo, né? Nos neurônios vão estar ativos os genes necessários ali para a atuação correta, né? Manutenção do citoesqueleto, função dos neurônios. E assim vai acontecer em todo o organismo. Então, como já dissemos, vai haver então realmente essa ativação ou inativação gênica para que ocorra a diferenciação celular. Aí a gente abre um parênteses aqui para falar desse controle da expressão gênica. Como é que é possível isso, né? Ativar ou inativar genes? Como é que um gene que no início estão todos ativos, de repente começa a se tornar inativos, né? E uns ativos, outros inativos de diferentes formas. No pâncreas é um conjunto de genes ativos e outros inativos. No fígado tem outros ativos e outros inativos, e assim nos diferentes tecidos. Então, nós temos algumas formas aí de estar inativando esse gene, e a ultraestrutura da cromatina é uma delas. Então, nós vamos ter processos moleculares acontecendo ali dentro do núcleo, né, que é onde está localizado o material genético dos eucariontes, que vai permitir essa ativação ou inativação gênica. Então, a ultraestrutura da cromatina, quando a gente vê cromatina, né, a gente vê que ela pode ser heterocromática ou heterocromatina e eucromatina. Heterocromatina está bem mais enovelada, bem mais empacotada, então ela não está ativa transcricionalmente. Já a eucromatina, grande porção dela, ela está mais distendida, né, não tão compactada, e parte dessa cromatina está ativa, ou seja, né, ela está mais frouxa, não está tão enovelada e permite, então, que ocorra as transcrições. Estar ativo, né, um gene estar ativo é porque ele está passando pelo processo de transcrição e, se for o caso, tradução. Então, ele está inativo? Ele está inativado, está ali em heterocromático, né? Está altamente enovelado, associado com inibidores da expressão gênica, várias proteínas se associam aí para permitir esta inativação. Então, proteínas aí vão começar de acordo com essa ativação e inativação gênica para gerar o processo de diferenciação celular. Começam a surgir proteínas específicas, como eu disse, né? No pâncreas vai ter as proteínas específicas, no fígado, no cérebro, na pele, nos rins. Então, começa a ter essa expressão e tradução aí de proteínas específicas para aqueles tecidos, determinando funções específicas para aqueles tecidos. Isso é o processo de diferenciação celular. Então, há um controle, né, no controle da expressão gênica, como já disse aqui, na ultraestrutura e outras proteínas se associam para que aconteça esse controle transcricional. Esse gene vai transcrever? Sim, então ele vai ficar ativo. Não, esse gene não vai transcrever, é para ele estar inativo. Então, tem que ter, sim, esse controle da expressão gênica. E tem um controle transcricional a nível de transcrição, né, se acontece ou não, mas se aconteceu aquela transcrição, então também pode ter controles aí pós-transcricional e até pós-tradução acontece também esses controles, tá? Então, a célula existe várias formas de estar controlando aí o nível da expressão gênica. Como eu já disse em slides anteriores, então, a inativação gênica, quando começa esse processo de inativar alguns genes, esta célula começa a perder em potencial, em capacidade de gerar outros tipos celulares. Né? Porque agora ela já começa a deixar só alguns genes ativos, outros inativos, e isso, então, quanto mais especializada, quanto mais diferenciada, já vimos, então, que diminui a potencialidade desta célula. O controle da diferenciação celular, então, pode se dar por fatores intracelulares, ali, como vias de sinalização específicos daquelas células. A célula vai responder a estímulos, né? Pode ser um estímulo hormonal, um fator de crescimento, temperatura, então existem várias formas. Não, desculpa, aqui é intrínseco, né? Então, é ali hormonal, vias de sinalização celulares disponíveis pela própria célula, de acordo aí, fazendo com que haja essa variação na expressão gênica. Eu já disse temperatura, né, e outras coisas, já seria aqui fator extracelular afetando esta diferenciação celular. Sinais de outras células, né, da própria matriz extracelular, agentes do meio, agentes ambientais, agentes físicos, químicos ou biológicos, que podem afetar ali aquele processo de diferenciação celular. Um embrião que está passando por
por um processo de diferenciação celular, se a mãe, né, no caso, entra em contato com produtos teratogênicos que causam alteração, que causam quebra no material genético, que causam mutações no material genético, pode ser aí então causar malformações na criança, no caso de um embrião. Né? Então, eles são ditos teratogênicos, quando esses agentes do meio aí vai afetar a formação correta de um embrião. Tá certo? Então, nós temos fatores intrínsecos ali, intracelulares, dentro da própria célula, sua sinalização específica, como fatores extracelulares também. Né? Eu dei até a questão do fator que eu disse de hormônio, o hormônio já entra aqui, é um fator extracelular, porque ele vai vir de outra célula, que vai chegar até uma célula específica e influenciá-la, né, e mudar o seu processo ali, variar a sua expressão gênica em resposta àquele estímulo, que no caso foi um hormônio. Aqui no caso estava falando mesmo só de dentro da célula, né? As vias de sinalização ali interna da própria célula. Quando ela vai responder a estímulos, né? Aí sim esses estímulos podem estar vindo foi onde eu disse, dos hormônios, por exemplo, né? Pode estar vindo ali do meio externo. Há uma associação intrínseca aí. Então, o processo de diferenciação é complexo, claro que é, né? Até para gerar um organismo complexo, esse processo também tem que ser complexo. Então, esse processo de diferenciação começa no embrião e ele vai continuar também no indivíduo adulto. Então, não é porque tinha um embrião, nasceu e encerrou o processo de diferenciação, não. Nós estamos passando por processo de diferenciação durante aí a nossa vida. Né? Então, a gente não cessa esse processo de diferenciação no nosso nascimento, pelo contrário, a criança ainda vai crescer, a criança ainda vai ter maturação de sistema imunológico, maturação de sistema nervoso, né? Então, tudo isso aí, crescimento, tudo isso vai estar passando por processo de diferenciação celular. Quando chega a fase dos hormônios, né, a fase aí da puberdade, os hormônios começam a influenciar outros conjuntos de células, isso é processo de diferenciação, de especialização celular. Então, realmente é complexo. Então, o recém-nascido, ó, como eu estava já dizendo, tem vários, quando nasce, né, ali chega a termo, vários setores ainda em desenvolvimento, como eu já disse, então vai ter uma diferenciação em ritmos diferentes, cada tecido, cada célula, cada órgão aí tendo seus processos de diferenciação em ritmos diferenciados. Então, o processo de diferenciação, ele não é irreversível. É a mesma coisa que dizer que ele é reversível. Então, podemos reverter, ter um processo de reversão dos processos, né, de diferenciação celular. Se diferenciou, se especializou, inativou alguns genes, mas podemos reverter esse processo, tá? Às vezes naturalmente ou às vezes artificialmente. Natural, às vezes, um próprio estímulo da célula, né? Ali um estímulo mecânico, um estímulo hormonal, às vezes ela estava parada nesse processo de diferenciação, sem se dividir, de repente, às vezes, por um estímulo próprio, ela consegue, né, reverter um pouco desse processo de diferenciação dela e se divide. Algumas células, às vezes, ficam mais estacionadas, né? Existem várias fases ali de células, etapas de proliferação. Então, algumas que só vão se reproduzir via o estímulo, então, isso, né, está parada. Se precisar, divide, se não, não divide, fica ali, esperando, às vezes, um estímulo de forma natural ou de forma artificial também podemos fazer essa reversão dos processos de restrição da potencialidade. Aí depende do nível que eu quero também reverter, né? Às vezes aí quando é muito, eu preciso realmente artificialmente voltar a um núcleo ser totipotente apenas por reversão aí completa desse processo de diferenciação que aconteceu, que se iniciou lá no processo de gastrulação. Então, se eu já pego uma célula 2N maturada, já especializada, diferenciada, e quero torná-la, né, ó, voltar um núcleo de células que já estão diferenciadas, tornar todos esses, que já contém todos esses genes, porque isso, como eu já disse, todos os nossos tecidos, tem todo o material genético, porém com diferentes graus de inativação gênica. Então, reverter esse processo todinho e tornar todos aqueles genes ali ativos é tornar aquele núcleo totipotente, ou com o maior nível possível de potencialidade. Se eu não conseguir chegar à totipotência,
né? Depois nós vamos ver a diferenciação dessas células totipotente, multipotente, unipotente, oligopotente, tem várias classificações. Então, assim, talvez eu não consiga torná-la totipotente, mas eu torno, né, ali retorno ou faço uma reversão para o maior nível de potencialidade que o processo ali me permite. Então, vai fazer uma desprogramação nuclear. De forma artificial, nós temos exemplos, então, de clonagem de organismos. Organismos clonados aí já existem várias pesquisas que trabalham com clonagem de organismos, de mamíferos e tudo mais. Então, seria de forma artificial conseguir clonar um organismo a partir de células somáticas. Pega uma célula que já foi diferenciada, né, uma célula já 2N, e esse indivíduo não passa por fecundação, já pego uma célula somática, reverto o processo de diferenciação celular dela, daquele núcleo, e tento, né, por vários processos, nós vamos ver aqui com o exemplo da ovelha Dolly como foi, então tento fazer um novo organismo a partir daquela célula já 2N e diferenciada, isso é a desprogramação nuclear. Então a ovelha Dolly foi o primeiro animal clonado a partir de uma célula animal adulta. Em que confere uma técnica de clonagem? Eu vou ter um óvulo não fertilizado, né? Eu preciso do citoplasma dele, todo esse conjunto aqui presente neste óvulo. Claro que tem sinalizadores, proteínas, enzimas aqui, que vai disparar a questão da formação do embrião, né? Que é aquelas sucessivas divisões celulares. Retiro o núcleo, porque eu não tenho interesse nesse núcleo, não vai ser fertilizado, né? Então, não quero esse material genético, e pego uma célula adulta, no caso da ovelha Dolly foi uma célula somática adulta, e pego esse material genético, que já seria então um núcleo 2N, né, núcleo dessa célula, e por metodologias específicas ali, levando aqui no caso uma descarga elétrica, que seria isso? Você torna essa membrana aqui mais suscetível a receber este núcleo, que também não é fácil essa membrana aqui né, perder a sua estruturação ali e permitir a entrada de um núcleo íntegro. Então, isso também não é tão assim de sucesso num processo de clonagem, tá? São poucas células que vão ter ali baixa taxa de sucesso na questão de fazer com que esse material genético aqui, nesse caso, né, por descarga elétrica, entre aqui dentro. Tem aquelas por microinjeção também, que pega esse material genético e já deixa lá dentro, né? Mas da mesma forma tem que romper a membrana, introduzir, deixar o núcleo e retirar as microagulhas ali que consegue fazer isso. Os processos são diversos aí para se preparar. Mas aqui nós vamos falar da Dolly, como foi feita, né? Então, quando esse material aqui, esse núcleo que foi revertido do seu processo de diferenciação, é colocado dentro de um óvulo, que agora sem núcleo, anucleado, né? Este óvulo entende como se fosse uma fecundação, né? Entende como foi fecundado aqueles núcleos ali, tornou um núcleo 2N, e ali dispara, então, o processo de formação do embrião, começa aquilo que vimos, né? É como se fosse fertilizado, então, já sinaliza a partir dali uma célula 2N, um óvulo com célula 2N, e começa as sucessivas divisões, né? Mórula, blástula, gástrula, até chegar a um organismo inteiro. Para fazer a ovelha Dolly, então houve alguns processos, né? Cada hora pegou de uma ovelha, para não ficar manuseando sempre a mesma ovelha, e para o processo, né? Você eliminar aí dificuldades desse processo e também não ter sempre a mesma ovelha, de uma doou o ócito ou o óvulo não fertilizado ainda, uma doou a célula somática já adulta, retirou então aqui, ó, aspirou esse núcleo somático, né? Aqui, como eu disse, ó, né? A questão da micropipeta aqui, retira esse núcleo, depois coloca esse núcleo dentro de um óvulo, tá certo? Retira aquele do ócito, que é o N, pega o 2N de uma célula somática, insere dentro do ócito reconhece, né, que foi uma fertilização, mas não foi já um núcleo 2N, e começa a se dividir. Quando começou, então, já in vitro, o surgimento ali, o crescimento, viu que disparou as divisões celulares,
essa cultura aqui desses embriões foi colocado dentro de uma terceira ovelha, tá certo? Para usar o útero dessa. Essa foi a doadora do útero. Então, ó, desenvolvimento no útero dos embriões e nasceu a Dolly. A Dolly também durou poucos anos, né? Então, tiveram algumas explicações para que durou pouco. Uma delas é que às vezes essa célula já adulta já era uma célula com encurtamento de telômeros pelas sucessivas divisões celulares. Então, isso levou talvez a uma morte prematura e assim, ela não chegou à mesma idade das outras ovelhas, tá certo? Mas teve um sucesso e conseguiu aí clonar um animal, fazendo esses processos, né? Uma doando óvulo, uma doando núcleo e outra doando útero. Então, cada uma tendo um procedimento para eliminar alguns riscos aí de manipulações, né? Não seria ideal fazer tudo com a mesma, né? Tira o ócito dela, pega a célula dela, coloca no útero dela, acaba que você manipula demais um animal. Então, você vai mexendo com uma única vez em cada animal, né? E teve o resultado. Então, nós temos a questão da potencialidade versus as células-tronco. Então, as células-tronco têm classificação, são células precursoras, ó, que têm capacidade de multiplicação e diferenciação para repor células diferenciadas, podendo dar origem a uma variedade de tipos teciduais. Na verdade, é isso, né? As células-tronco têm capacidade, aí é de acordo com a sua capacidade de gerar outros tipos celulares, ela que ela vai ser denominada de multi, né? TOT, multi ou óligo ou unipotente. Então, ela vai ter aí essas classificações de acordo com o seu grau de potencialidade. Células totipotentes, por exemplo, ó, elas podem originar tanto um organismo totalmente funcional como qualquer tipo celular do corpo. Ela é a 100% com potencialidade, tá? Retirei aí essas classificações de Gage 2000. Então, aí é aquela, tá? Ó, só nos primeiros dias. Essas células totipotentes no embrião desaparecem poucos dias após a fertilização. Então, as células no embrião fertilizado duram em torno de 4 a 5 dias. Ali sim elas são totipotentes. Se eu retirar uma, né, depois de algumas divisões celulares, se eu separar cada uma delas tem capaz de originar um organismo inteiro, inclusive com os folhetos extraembrionários, que vão dar origem ali, né, a todos esses acessórios necessários para a formação do embrião, porque não basta também gerar um embrião, precisa ter placenta, né, nutrição embrião e tudo mais. Então, estas células ditas totipotentes, elas sim têm capacidade, ó, são células do embrião recém-formado com potencial para gerar células do folheto extraembrionário. Passou desses 4 ou 5 dias, ela deixa de ser totipotente, porque ela não consegue mais produzir, né, ou originar aí as células dos folhetos extraembrionários, tá certo? Para isso, então, ela não consegue mais formar um embrião completo, né, com seus acessórios também. Então, e de segundo Hobby 2000 também, então, ele classifica aí e afirma que essas células totipotentes duram poucos dias, em torno de 4 a 5. Olha só, então, as pluripotentes são capazes de originar qualquer tipo de tecido em um organismo, mas não um organismo completo. Essas já são as pluripotentes, né? Origina qualquer tipo de tecido, porém não consegue mais um organismo completo. Não geram placenta e os outros tecidos de apoio ao feto por isso. Então, se eu retiro ali, eu consigo até direcionar para formar qualquer tipo de tecido, mas não que isso vai conseguir formar um organismo completo. Ó, uma das explicações é que elas já não são mais totipotentes, não geram mais os folhetos ali extraembrionários, né, como placenta. Então, formam a massa celular interna do blastocisto depois de 4 dias de vida. Formação de todos os tecidos do organismo. Tá vendo? Então, depois dos 4 dias de vida, elas são pluripotentes, conseguem formar qualquer, e é o que a gente vê, né? Elas conseguem formar qualquer tipo de tecido, porém já perdeu um pouco da sua potencialidade, porque já não gera um organismo inteiro, porque não gera placenta. Células tronco da medula óssea, tá? Aquelas células mais indiferenciadas, que a gente chama de indiferenciadas, porque ainda não sofreu, não passou pelo processo de diferenciação.
assim, né, já estão ali pluripotentes, já não são mais TOT, mas ainda tem capacidade de gerar outros tecidos. Então, a medula óssea tem células-tronco consideradas pluripotentes. Multipotentes. Foi assim, onde eu achei melhor essas denominações, que às vezes tem gente que mistura pluri com multi, né? Então, essa classificação de Gage aqui, 2000, ele separa TOT, pluri, multi, né? Óligo, nós vamos ter outras aqui, óligo e uni, tá? Então, multipotentes vai ser encontrado no indivíduo adulto, tá? Com capacidade de originar apenas um limitado número de tipos teciduais. Vai reduzindo a potencialidade. Essas células são designadas de acordo com o órgão de que deriva e pode originar apenas células daquele órgão, possibilitando a reposição e regeneração tecidual. Células tronco adultas. Então, aí, né, já parte de um indivíduo adulto com a capacidade de originar um limitado número de tipos teciduais, às vezes mais restrito ali aquele órgão a que pertence. Células tronco adultas, então, são células pouco diferenciadas que se dividem continuamente durante a vida do organismo, podendo gerar células especializadas. Então, elas são indiferenciadas, né? Pouco diferenciadas. Já iniciaram o processo de diferenciação? Já sim, mas ainda conseguem gerar, né, outras células que vão se especializar. Então, acabam sendo aí uma fonte de reposição e regeneração tecidual também, essas células tronco. Pode ver, então, as duas aqui, né? Multipotentes e pluripotentes. As oligopotentes, ó, diferenciam-se em poucos tecidos. Então, aí, se pega uma do trato intestinal, ela só vai gerar ali do trato intestinal, tá? E unipotente diferencia-se em um único tecido a que pertence. Então, de TOT até uni, você tem essas classificações, né? TOT, pluri, multi, óligo e uni. Você vai restringindo a potencialidade nessas classificações, você vai restringindo a capacidade de gerar outras células ali, outros tipos celulares, né? Às vezes vai ficando restrito a um único tipo de tecido. Aqui um exemplo, ó, nós temos células indiferenciadas, né, que elas não ainda estão um pouco diferenciadas e conseguem gerar vários tipos celulares. Por isso elas são ditas aí, então, pouco diferenciadas. Essa aqui também são células tronco hematopoéticas, que essa setinha porque ainda tem células que vão tem células intermediárias aqui nesse processo antes de chegar, no caso aqui, num eosinófilo, num basófilo, nas hemácias, né? Então, aqui são todas as células, mostrando as células formadas a partir de células tronco hematopoética, ó, monócito, depois macrófago, linfócito B, plasmócito, linfócito T também, megacariócito, hemácias, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, mastócito, osteoclasto, micróglia e célula de Langerhans, tá certo? Aqui diz, ó, que observe que as setas interrompidas indica que existe um tipo intermediário de célula entre os exemplos ilustrados. Então, existem células intermediárias aqui, até chegar a esse processo final, né, que seriam as células já mais diferenciadas, já mais especializadas, e aqui pouco diferenciadas. Esse exemplo aqui também, tá? Uma célula mesenquimal indiferenciada, uma célula mesenquimal embrionária multipotente. Então, ela é multi, não é TOT, né? É multipotente, com capacidade de estar gerando aí diferentes tipos celulares. A setinha, porque tem intermediários aqui. Então, ó, fibroblasto, célula adiposa, condroblasto, de condroblasto para condrócito, osteoblasto, depois osteócito, células musculares, célula mesotelial. Olha só, então, células vão formar vasos sanguíneos, né? Aqui, células musculares lisas, vão formar miócito, osteócito, vão formar os ossos. Então, aqui nós temos alguns tipos, né, alguns até vários tipos de tecidos que podem ser formados a partir de uma célula, então, dita aí multipotente, né? São multipotentes.
Fonte de células-tronco com potencial terapêutico, já vimos que a medula óssea é capaz, né? Ela é considerada ali multi, não é TOT, é multi, também às vezes plurimulti, né? Tratar doenças do sangue, produção de células cartilaginosas, ósseas, musculares, pele, tecido conjuntivo. Então, ela consegue gerar vários tipos, pouco diferenciada, né? Aí vai depender do seu grau de diferenciação. Então, ela, quanto menos quanto menor a sua especialização, quanto mais indiferenciada, né, ela consegue, então, estar gerando outros tipos celulares. Levando também a neoformação e reconstituição de tecidos destruídos. Claro que, às vezes, também feito de forma artificial, in vitro, né, gera-se tecidos, é o objetivo, já se tem várias pesquisas relacionadas a isso, de gerar um órgão fora, né, e depois fazer uma reposição ali daquele órgão. Tecido epitelial intestinal também é considerado uma fonte de células-tronco com potencial terapêutico, mas aí mais voltado para o seu próprio tecido, tá? Não é igual a medula óssea que vai gerar vários, fica mais voltado ao seu próprio ali tecido. Tecido nervoso também, então ele próprio, né, pegando células ainda pouco diferenciadas, com capacidade de repopular esse sistema nervoso, formando neurônios e glia, fazendo uma neuroregeneração. Então, diferenciação versus morfogênese, aí entra a apoptose, né? Qual que seria a capacidade de autodestruição na questão da morfogênese? Na formação dos dedos, que antes era uma massa completa, e começa a ter apoptose aqui nesses dedos, que a gente já até viu dentro de ciclo celular, né? Questão de que tem apoptose, e uma das funções dessa apoptose pode ser também, então, para a formação dos dedos. As glândulas mamárias, a mulher durante uma gravidez, né, durante a gestação, ela ganha glândulas mamárias, por eles processo de diferenciação celular, por questões hormonais, ela ganha glândulas mamárias voltadas para a lactação, amamentação, mas quando ela termina a lactação ou amamentação, ela não precisa mais daquele tanto de glândulas mamárias. Então, há uma redução, né, por morte celular dessas glândulas mamárias. Remoção da cauda dos girinos também se dá por apoptose. Falta de hormônios e fatores de crescimento dentro da célula, ali no processo normal da célula, pode levar a apoptose. Né? Então, aí faltou algum hormônio, algum fator de crescimento, pode levar a apoptose daquelas células. E como defesa também, né? Um mecanismo de defesa contra mutações, contra infecção por vírus, bactérias ou protozoários. Então, as células, quando infectadas, podem, né, ser conduzidas a uma apoptose, porque se essa célula morre, acaba que ela leva à morte ali aqueles vírus, bactérias ou protozoários. E um DNA que está com mutação, também já vimos em ciclo celular, durante o ciclo celular, se tem um DNA com mutação, isso informa para a célula para ela parar o ciclo, para ver se esse DNA é reparado, ele é corrigido, ou caso ele não seja corrigido, quando ele é corrigido, ele continua no ciclo, porém, se ele não continua no ciclo, que é o caso aqui que está falando, porque vai para a apoptose. Tá? A proteína P53 é uma delas que, quando está em grande quantidade ali por uma mutação, por um erro no DNA, se ela continua em alta dentro da célula, isso é encaminhado, então é uma sinalização para que essa célula vá para a via de apoptose. Existem, então, as vias de apoptose aí, né, aqui mostrando por uma sinalização com ligante de Fas e receptor para esse Fas, tá certo? Então, receptor, se chega ali, então, o ligante sinaliza para a célula, ativa caspases, família das caspases. Caspases são enzimas que atuam degradando ali, quebrando a célula, levando à morte celular, né? Então, existem caspases específicas para fragmentar o DNA. Ó, uma DNase ativada por caspase, então a caspase que ativa DNase, que degrada começa a fragmentar esse DNA, torna essa célula inviável, né? Então, as caspases aí ativadas começam a atuar dentro da célula, degradando, né? Quebrando proteínas, quebrando ali todo o complexo interno dessa célula, levando à morte celular. E também as mitocôndrias, até está mostrando a mitocôndria aqui, ó. Mitocôndrio C, quando exposto, né? Ele também vai ativar a caspase. E aqui chama atenção diretamente para a mitocôndria. Ó, então ela tem um citocromo C, o citocromo C fica na membrana interna,
da mitocôndria, então ele está, como se diz, guardado, não está em contato com o citoplasma, porém, quando essa mitocôndria sofre, né, uma lesão e expõe esse citocromo C, ele já se associa aí a outras proteínas, ó, como aqui essa APAF1, né, que é fator 1 de ativação de proteases da apoptose, tá certo? E isso, então, ó, começa aí a ativar caspases específicas, então levando à morte celular. Fator indutor de, esse AIF aqui, ó, também está lá dentro da mitocôndria, é uma proteína mitocondrial que pode ser liberada no citoplasma, migrar para o núcleo, se ligar ao DNA e causar fragmentação do DNA na ausência de caspase. Então, ó, ela na ausência de caspase também consegue, então está no interior da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Quando fica exposta, vai atingir o núcleo e vai, então, ali degradar também o material genético. Então, tudo direcionado para que haja ali a degradação ou a morte destas células. Então, o processo de diferenciação é isso, tá certo? É desde uma clivagem, né, até a sua maior grau de especialização celular, onde ela vai estar definindo ali funções específicas para a célula, né? Especializando, diferenciando, formando diferentes tecidos, diferentes órgãos para cumprir suas diferentes funções. E o que é muito interessante nesse processo de diferenciação, que é marcante, o que vai permitir o processo de diferenciação, seria então a questão da ativação e inativação gênica. O que está ativo, o que está inativo dos genes. Porque não precisa estar tudo ativo em todos os tecidos. Então, é onde começa o grau, né, de ativação e inativação gênica, é onde começa a diferenciação celular, porque o que fica ativo vai gerar proteína específica daquele genes ativo e vai levar ali uma função específica naquele tecido. Outro tecido tem outros genes necessários que vão gerar outras proteínas que vão levar, então, ali a outras funções celulares e assim sucessivamente em todo o organismo, tá bom? Então, era isso aí sobre diferenciação celular.